On the air? Oh, yes. Boa noite, meus amados. Não? Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa conexão está extremamente instável nessa noite. Paciência com todos nós, que logo, logo estaremos começando. Amém? Passa também uma mensagem no meu celular para o pessoal que não está entrando no Zoom. Oi. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conectados aí. Que Deus abençoe vocês. Receba meu abraço. Nós estamos com um certo probleminha de conexão, instabilidade, aguardando conexão na sala Zoom. E nós estamos tendo problemas aqui. Só aguarde um minutinho que logo, logo retomaremos e estaremos começando. Amém? Ok. Ai, aleluia. Deixa eu tentar conectar aqui agora na sala. Só um minutinho mais. Mas estamos todos felizes, alegres. Tivemos um dia muito bom. Eu, pelo menos, tive um dia muito fantástico, glorifico a Deus. E por isso que estou com alegria, feliz aqui, todo feliz, dizendo para vocês uma boa noite, um eu te amo e estou com saudades. É isso. Eu estou tentando conectar aqui, eu volto a falar com vocês no minuto. Não vão embora. Por favor. Oh, no.
Ou não? Consigo não. Amém. Hoje eu lamento, mas nós não teremos o Zoom. Amém? Tá tão complicado aqui conectar e de qualquer forma a gente vai continuar, né? Não é por causa de uma conexão numa sala que a gente vai deixar de falar com vocês. Amém? Receba meu abraço, uma boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus encontre você bem do outro lado da linha. E assim nós estamos alegres e assim muito satisfeitos com vocês, porque tem sido dias diferentes, né? Eu acho que tem sido dias diferentes para todos vocês, assim como para mim, mas eu tenho sabido aproveitá-los. E eu espero que você também esteja dedicado e tentando aproveitar ao máximo esse tempo, né? Porque é um tempo diferente, né? E assim, a minha alegria é saber que vocês estão bem, é saber que vocês estão bem. E se vocês estão aí é porque vocês estão bem. Assim, eu fico muito alegre porque vocês continuam aqui. Tem uma média aí de umas 20 pessoas do outro lado da linha e eu me sinto próximo de vocês, alegres, porque vocês estão aí, vocês estão perseverando. Eu sinto que vocês, assim, vem no meu coração muito tranquilamente que você está com fome e que você está com sede. E isso me alegra muito, porque nós pararmos nesse tempo para buscar esse alimento, para buscar essa força, para buscar esse ânimo, esse tempo de comunhão entre nós e o Senhor, e entre mim e você, né, que está do outro lado aí, acaba que nós estamos tendo comunhão, nós estamos assim, de alguma forma, no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma esperança, e assim, eu me alegro muito de saber que vocês estão aí, eu me sinto acompanhado, eu não me sinto só, né? Isolamento onde eu não me sinto só. Claro que cada um de nós temos a companhia do Espírito Santo inundando, né, e preenchendo todo o ambiente das nossas casas e preenchendo o ambiente dos nossos corações, aquietando nossa alma, e é isso que é o suficiente. Eu acho que nós não precisamos mais do que isso. Nós estamos próximos, nós estamos juntos. Eu glorifico a Deus e exalto o nome do Senhor, porque estamos próximos, estamos juntos, continuamos na mesma jornada e não vamos desistir. Nós não vamos desistir. E assim, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho. Assim, nós temos aí nada, 15 dias tratando da palavra do Senhor, batalhando para que a palavra do Senhor se torne vida em nós. E isso me deixa muito em paz, porque nessa batalha alguma coisa está acontecendo. No meio dessa vontade de crescer, de amadurecer, de tornarmos homens e mulheres de Deus, eu acredito que a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Então, assim, a minha batalha desses dias, com tantas palavras que tem vindo, a minha oração é que a gente amadureça. A gente amadureça. A gente não pode continuar como antes. Isso é teimosia, isso é meninice. Então, assim, nós temos muitas palavras, nós temos muitas coisas em Deus para viver. Então, assim, hoje eu quero tratar de um assunto que a gente vai trazer à memória um assunto que eu acho muito interessante e que me causa muita angústia, de uma certa forma, porque muitas vezes uma cerimônia a qual nós decidimos ir para ela e fez parte da vida cristã minha e sua um dia, foi o batismo nas águas. Você se lembra disso? Você se lembra desse evento? Batismo nas águas? Não sei se todos vocês que estão me ouvindo já
tiveram essa experiência, que é muito fantástica. É algo assim sobrenatural, não tem como explicar. Batismo nas águas. Então assim, eu queria hoje falar um pouquinho sobre isso. Não sei qual é a pressa que você está aí, mas assim, eu queria trazer à memória esse dia em que você foi batizado. E o que aconteceu nesse dia do batismo? Eu quero ler para vocês uma coisa que está aqui. Sobre o batismo. Talvez você não tenha agora como definir o que é o batismo, mas eu quero ajudar você. O batismo nas águas é um ato pelo qual, mediante a fé, nos unimos a Cristo para sepultar em sua morte a nossa velha natureza e começar, pelo poder da sua ressurreição, uma nova vida. Quando eu vou ler de novo, tá? Vou ler mais uma vez para você. O batismo é um ato pelo qual, mediante a fé, nos unimos a Cristo para sepultar em sua morte a nossa velha natureza e começar, pelo poder de sua ressurreição, uma nova vida. Essa é uma definição bem simples que nós temos sobre batismo nas águas. A pergunta que eu deixo para você hoje é: de lá até hoje, o quanto de velha natureza, velho homem ainda tem dentro de você? O que é o velho homem? É simples definir o velho homem. O velho homem era iracundo, era alguém impaciente, muitas coisas erradas. Enquanto a gente não foi para Cristo, a gente desenvolvia coisas que eram heranças dos pais, dos avós, de gerações anteriores. Isso é o velho homem, ele vem trazendo isso na carne. Então assim, tudo que a gente fazia antes desse batismo, antes dessa morte em Cristo e também ressurreição em Cristo, o que a gente fazia muitas vezes não era para promover ninguém, era para o ego. Tudo era para mim, voltado para mim. Então eu aproveitava das pessoas em prol da minha vida, em benefício da minha vida, e eu era outra pessoa. Eu era muito nervoso, muito brabo. Lembra do brabo? Era muito nervoso, era muito irado, era impaciente, era violento, era as palavras torpes, não, saía da boca com tanta facilidade. Então assim, essa é a velha natureza. Nós éramos uma fábrica de pecados. Nós éramos uma fábrica de pecados. Só que a partir do batismo nas águas, uma velha natureza tem que morrer. Ela tem que morrer. Não tem como ela prosseguir. Então, ou ela não aconteceu efetivamente na minha vida e na sua, ou tem alguma coisa errada. Não tem como explicar. Você recebeu, você pela fé, você se uniu a Cristo no batismo, o velho homem foi sepultado e a velha natureza foi sepultada, e agora você foi levado para uma nova dimensão espiritual. Agora você está numa dimensão mega power, ultra espiritual, e agora você já não é mais pecador. O pecado é um acidente na sua vida. Só que muitas vezes isso não acontece. A gente não para pensar e meditar um pouco no batismo que aconteceu comigo, o que aconteceu lá. E de lá para cá, o que aconteceu. Eu quero ler algumas coisas aqui, mas eu quero que você fique conectado, pensativo, introspectivo agora, imaginando o que aconteceu de mudança de velha natureza que já morreu e o que ainda resta de velha natureza ainda
que os que estão do meu lado ainda estão experimentando essa velha natureza. Esse ranço, essa coisa de irritabilidade, de impaciência, de não ter paz, de ansiedade, de preocupações, de medo. Isso é, claro, de velha natureza. Ela não foi sepultada. A gente sabe que é um processo. Pode acontecer de uma noite para um dia, de um dia para a noite, um milagre na minha vida e na sua, de deixarmos de fazer coisas que vai nos assustar e de repente é a nova natureza se sobressaindo. É bênção demais isso. Mas eu quero ler algumas coisas aqui para vocês a respeito da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ela é o nosso foco, é o nosso alvo. Então assim, eu quero que você sonde o seu coração, deixe que o Espírito Santo traga à luz a velha natureza, ainda a natureza velha, e que você perceba, de uma certa forma, diante de Cristo, da pessoa de Jesus, você se examinar, tá bom? Então vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9, diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Jesus. Essa carta aos Hebreus, ela está falando da pessoa de Jesus para aquele povo. E deixou registrado para que eu e você viéssemos agora e tocasse nessa palavra, para que isso fosse uma verdade, olhando para Cristo e que viesse nos transformar. Eu vou começar de novo, olhando para Cristo, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, igual a mim e você, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele teve que aprender. Jesus clamou e aprendeu coisas, enquanto na carne estava. Então, eu e você, tem coisas que ainda nós não sepultamos da velha natureza que está aqui latente e que eu e você precisamos clamar diante do Pai. E Ele vai nos ouvir como filhos e vai responder, mas nós precisamos realmente sondar o nosso coração e ver o que tem de velha natureza que se sobressai da noite para o dia. As nossas casas, de uma certa forma, elas estão sofrendo hoje. Nós podemos ver que a igreja do Senhor hoje, ela está experimentando coisas da velha natureza do homem, mesmo depois dele sendo batizado. Isso é um confronto. Nós não podemos deixar que isso se sobressaia na nossa vida, olhando para um gesto, por uma atitude mediante fé, que eu fiz de sepultar o velho homem pelo batismo nas águas, me unindo a Cristo, morrendo a velha natureza, enterrando a velha natureza, para que depois que eu saísse das águas, ligado a Cristo Jesus na sua ressurreição, manifestasse um novo homem, uma nova natureza. Nós precisamos correr para isso. Isso foi Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu quero ler com vocês para que nós possamos agora fazer algo de confronto com a velha natureza. Eu não vou falar o que é a velha natureza, eu vou falar o que é a nova natureza, o novo homem em Cristo Jesus. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, morreu o velho homem, a velha natureza, agora eu sou um novo homem espiritual. E esse homem espiritual, ele dá frutos espirituais. E diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor. Isso tem que estar sendo evidente na sua vida após o batismo.
amar, servir, apesar de. O amor ágape, o amor que serve, sem querer nada em troca. Isso é a natureza do novo homem, o amor. A segunda coisa é alegria. É aquela velha semblante de tristeza, de abatimento, de murmuração. Ele tem que sair, isso foi sepultado naquele dia. E nós carregamos isso ainda, nós insistimos em carregar isso, ou isso ainda está impregnado em mim e você. Não pode, isso tem que morrer. Isso tem que voltar para lá e ficar lá. Isso tem que trazer a memória. E esse velho homem, você precisa rejeitar essa velha natureza. Amor, alegria. Uau, alguém que é satisfeito, que é contente, pleno em Cristo. Paz. A nossa casa, nesses dias, como que ela está? A partir da minha vida, tem fluído paz ou não? Ou eu estou sendo um instrumento de azedar toda a minha casa, perturbação? Não pode. Se isso estiver acontecendo, você precisa voltar para aquele dia e dizer, clamar ao Senhor, Senhor, eu rejeito a velha natureza, porque um dia eu decidi, mediante a fé, me unir a Ti e manifestar um novo homem. Então assim, eu preciso desse milagre na minha vida. Você precisa desse milagre na sua vida. Se você não está sendo um instrumento de paz dentro da sua casa, você não está manifestando um novo homem. Paciência. A paciência é fruto do novo homem. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões. Foi crucificado, foi levado para a cruz. Naquele ato do batismo, sepultando a velha natureza e indo para a cruz, recebendo o efeito da cruz de matar a carne, os desejos, as paixões fortes, essa velha natureza. Gente, nós já ouvimos isso nas pregações, isso tem sido dito nas congregações, nas igrejas onde vocês passaram, vocês já ouviram isso, e nós teimamos em não viver. A velha natureza continua sendo manifesta. E as nossas casas hoje têm que experimentar isso. Nós estamos no isolamento. Nós não temos relacionamento com outras pessoas, nós estamos nos relacionando com os nossos filhos, as esposas com os maridos com as esposas, os filhos com os pais, com as mães. Gente, e a velha natureza, ela não pode se sobressair. Chega! Nós já recebemos essa revelação, nós já fomos ensinados. E eu um dia fui para isso. Você um dia decidiu se unir a Cristo e dizer, Senhor, arranca a velha natureza. Coloca o que é novo em mim. E aí, vamos lá. Se vivemos pelo Espírito, isso ainda em Gálatas, capítulo 5, a partir do 22 ao 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Isso é tudo velho homem. Nós demos trabalho demais antes de Cristo. E nós não podemos continuar dando trabalho para o Senhor, manifestando a velha natureza. Nós não estamos dando trabalho para quem está próximo da gente, nós estamos dando trabalho primeiro para Deus. Um dia nós decidimos e continuamos manifestando a velha natureza. Tem algo que precisa ser feito, sabe o quê? Clamar a Deus e dizer, Senhor, arranca de mim, você precisa querer isso. Senhor, arranca de mim a impaciência, arranca de mim a presunção, a provocação, a inveja, as paixões, desejos. Arranca isso de mim. Cara, nós não temos que deixar de dar trabalho para Deus. Nós somos ensinados, mas nós voltamos a ser teimosos. A velha natureza está aí, batendo a porta. O pecado está batendo a porta. Meu Deus. Eu quero ler Gálatas capítulo
2, versículo 20. Isso é uma coisa que eu persigo na minha vida. Todos vocês já sabem, alguns não, mas é uma das verdades que é o meu alvo, é aquilo que eu busco todos os dias na minha vida. Paulo deixou isso escrito. Fui crucificado com Cristo, a velha natureza. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ei, o batismo, a cruz, é para deixar a velha natureza. É Jesus que se move agora. São os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são virtudes que estão em Cristo Jesus. Se Ele vive em mim, é isso que as pessoas têm que experimentar. É a nova natureza, é o novo homem. Isso aconteceu no batismo, no seu batismo. Meu Deus, nós temos que ter essa experiência de cruz, essa experiência de batismo nas águas, de a velha natureza ser sepultada, crucificada. O Senhor rejeita, o Senhor não coabita com o velho homem. Não existe aliança de velho homem com Cristo. Não tem. Então, eu preciso me unir a Ele, e a única maneira de eu me unir a Cristo e deixar que Ele se sobressaia, que Ele manifeste nesse velho homem, nessa carcaça velha, é Ele habitando em mim. É o batismo nas águas e a cruz tendo efeito sobre a minha vida. Paulo estava experimentando isso. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nesse corpo, nessa carcaça velha, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quer aprender coisas? Nós temos que correr para Cristo. Sabe, em João capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, Jesus dizendo, tá? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu vou colocar um parênteses concernentes ao novo homem. Ele vos ensinará todas as coisas referentes ao novo homem. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus estava nesse momento falando com os discípulos, ensinando eles a natureza espiritual. Porque eles já tinham tomado uma decisão de seguir a Cristo Jesus. Todos os discípulos já tinham tomado a decisão de seguir a Cristo Jesus. E agora eles estavam sendo capacitados, ensinados a manifestarem o novo homem através dele. Jesus estava impregnando aqueles discípulos da natureza dele, quem ele era. Sabe, tem uma referência em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo homem. Novo homem. As coisas velhas, o ranço velho, a impaciência velha, a intolerância velha, a manifestação ranzinza da carne velha, impossível de coabitar. Isso, o endereço disso é morte, morte de cruz. Velha natureza levada para a cruz.
E aquilo que você fez no batismo te leva a unir a Cristo na cruz. Esse ato mediante a fé de batismo, de se unir a Cristo, você está unindo a Ele na morte, na cruz. E ao você sair da água pela fé, você está se unindo a Ele na ressurreição. Ele vai voltar. Mas esse período de cruz até Cristo voltar, o velho homem, não dá para manifestar todos os dias. É processual. Você precisa de pedir esse milagre ao Senhor. E o próprio Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus está dizendo: eu em você, você vai se mover segundo eu me movo nessa terra, nesse exato momento. E falando para os discípulos: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Sabe, esses hábitos, essas atitudes, elas são ensinadas pelo Espírito Santo. Está tudo lá. O Espírito Santo vai me ensinar, vai testemunhar de como Jesus conseguiu viver na carne, nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Encontrado, sabe de que forma? Totalmente santo. Pecado algum foi encontrado nele, e nem engano. Jesus se movia assim. Então, assim, pela fé, eu quero orar com você para que essa manifestação da velha natureza, do velho homem, ela precisa ir para a cruz, urgente. Você precisa receber a Cristo, você precisa desse batismo, você precisa se unir a Cristo na cruz. E o velho homem sepultado definitivamente. Você fez uma decisão um dia. Ei, você fez uma decisão um dia, você abriu a boca, ninguém te forçou a batizar, ninguém te forçou a receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ninguém te forçou a isso. Então você decidiu, então você tem que perseguir que a velha natureza esteja realmente morta, sepultada na cruz, e o novo homem se manifestando dia a dia, uma experiência nova todos os dias, o homem novo se manifestando, Cristo se manifestando através de você. Não deixe a velha natureza te vencer. Vença ela na força e no poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, assim, você precisa ir para o Senhor, e se envolver mais com o Espírito Santo e trazer esse estilo de vida santo, urgente. O novo homem em Cristo Jesus. Ele vai ser capaz de te ensinar, de transferir para você, a partir desse tempo de comunhão com Ele, o novo homem se manifestando. Sabe, a gente tem ouvido, eu tenho lido e tenho ouvido que, de uma certa forma, esse tempo de confinamento, esse tempo de isolamento, esse tempo dentro de casa, algumas coisas estão acontecendo que não promove a vida de Jesus, não promove a vida do Evangelho, não promove Cristo, não promove a igreja. Nós precisamos realmente extirpar, eliminar de vez essa velha natureza, essa tristeza, essa ansiedade, essa coisa de não dá mais. Não preciso ficar repetindo aqui para vocês o que é velho homem, o que é velha natureza. Isso tem que acabar definitivamente. Você se converteu, você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Corra e peça, clame ao Espírito Santo, me ensine obediência, me ensine, me impregne das virtudes que há em Cristo Jesus. Obediência, rendição. Uau! Nós precisamos disso. A nossa casa precisa disso. Nós precisamos testemunhar isso. Testemunhar Cristo a partir da nossa vida. Eu queria orar com você
E se você que está aí do lado, que você está no outro lado, você ainda não conhece a Cristo efetivamente, você simplesmente foi mergulhado dentro de uma água, e você ainda não experimentou esse batismo, e você não experimentou a vida de cruz, a minha oração é para que você corra e fale com o Senhor. Senhor, ainda não foi efetivo ainda na minha vida aquele ato que eu fiz de batismo nas águas, e a cruz, eu não experimentei o efeito dela na minha vida ainda. Me leve a ter experiências com esse batismo, com essa decisão que um dia eu tive. Um dia eu decidi, mas ainda não experimentei. E eu continuo manifestando a velha natureza. Eu não quero envergonhar o teu evangelho. Eu não quero envergonhar a Cristo. Eu quero testemunhar a verdade. Porque o Senhor é a verdade. Jesus é a verdade. Em nome de Jesus, eu oro por você. Deixe que o fruto do Espírito seja manifesto. Em nome de Jesus, é um clamor. Faça como Paulo. Corra para a cruz. Senhor, me dê a experiência da cruz. Paulo experimentou a cruz. Você também precisa. Meu Deus, não dá mais. Nós temos que realmente receber um milagre de Deus. E a oportunidade que Deus está te dando agora é dentro da sua casa, de você definitivamente sepultar o velho homem, a velha natureza. Amém? Eu abençoo a tua vida, que você vai ser aquele que vai manifestar o amor, ágape, alegria, paz, paciência, amabilidade, doçura, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto, isso é fruto, isso é fruto, isso é fruto do Espírito, de alguém que sepultou a velha natureza e hoje vive vida de cruz, unido a Cristo Jesus, e Cristo vivendo em nós, em você. Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos e que você realmente possa testemunhar que você está crucificado com Cristo e que não vive mais você, mas que Cristo vive em ti e manifesta o fruto do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu corro, peço e clamo a ti que teu Espírito Santo, aquele que foi enviado em nome de Jesus, que veio para nos ensinar, que veio para nos fazer lembrar que efetivamente nós possamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais para sermos ensinados pelo Espírito Santo. Que ele possa trazer à memória aquilo que um dia decidimos, nos batizar nas águas e sermos governados pelo Espírito, sermos governados por um Senhor que criou todas as coisas, e de manifestar o Filho, Cristo Jesus, seja efetivo na minha vida, na vida desses que estão me ouvindo, dos teus filhos que estão me ouvindo no Instagram. Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça a partir da vida de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo nesta noite. Eu oro assim na autoridade que há no nome de Jesus e clamo a ti, Espírito Santo, envolva teus filhos, aquieta cada um deles e que eles possam experimentar ser usados por ti para manifestar Cristo e ser bênção na vida de muita gente, em nome de Jesus. Amém? Receba meu abraço, eu amo vocês e fico aguardando um testemunho de milagres de que o velho homem está morrendo em cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, saudade demais de vocês, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a graça e que a companhia do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, saudade de vocês e vontade
vontade de apertar todos vocês nos meus braços. Amém? Um abraço, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.